Fala pessoal, aqui quem fala é o Wellington Júnior, aqui diretamente da Inova Civil Instalações. Estamos aqui para mais um encontro para falar da parte de projetos de instalações elétricas. Turma, hoje a gente está com um tema relacionado a previsões de cargas no projeto elétrico residencial. Esse ponto talvez seja dos pontos da espinha dorsal do projeto de instalações elétricas. Por que, Wellington? O projeto de instalações elétricas, pessoal, como qualquer coisa na engenharia, você demanda de uma solicitação do sistema para poder fazer o dimensionamento dele. Esse comportamento você vai avaliar em todas as áreas praticamente de projetos na parte de engenharia. Então, na estrutura, você tem que saber qual é a demanda solicitada para você fazer um projeto de estrutura, né, capaz de suportar aquela carga que vai ser solicitada do sistema. Na hidráulica é a mesma coisa e também na elétrica. Por que a previsão de carga é um dos fatores importantes? Porque vai ser nesse momento que nós vamos fazer uma previsão de colocação dos pontos elétricos. Sabendo disso, nós fazemos o alinhamento da quantidade de pontos, consequentemente nós vamos saber a quantidade de carga e, consequentemente, nós vamos conseguir fazer o nosso dimensionamento final. Então esse é um dos pontos muito importantes. Eu vou mostrar aqui agora para vocês a nossa tela do nosso computador, onde tem um arquivo 3D, que é o arquivo onde a gente vai explorar os detalhes do nosso projeto. Eu quis mostrar aí só para vocês verem, né, como é que funciona o desenvolvimento, como é que fica apresentado uma modelagem em BIM desse projeto, tá? E depois a gente vai fazer um lançamento, uma previsão de carga de todos os pontos. Isso daqui, pessoal, que vocês estão vendo, é o projeto elétrico, né, a infraestrutura do projeto elétrico de uma casa, de um sobrado, né, de médio e alto padrão, onde nós temos aqui a saída dos eletrodutos, dos quadros, a chegada do eletroduto do medidor lá no quadro do pavimento inferior, que aqui é o nosso caso. Ó. Aqui é o nosso caso. Olha que interessante, né? Então sai vários desses eletrodutos aqui desse quadro para poder chegar nos pontos de destino. Ok? Esse projeto no 3D que vocês estão vendo, ele se torna, na hora da documentação do projeto, um pranchamento, né, que fica enquadrado nesse setor aqui. Ó. E aí, consequentemente, foi feita as distribuições. Mas cada ponto desses aqui que vocês estão vendo, né, que foi alimentado por um condutor o conduto e os condutores, foram através de uma previsão de utilização. Aí tem um detalhe importante, mostra aqui para mim, diretor. Tem um detalhe importante. Existe o critério normativo para alocação de pontos e existe o critério usual e luminotécnico para os pontos. O que é que eu estou falando sobre isso? Quando a gente for analisar aqui a norma, vocês já vão ver, a norma traz para a gente uma previsão de pontos mínimos por ambiente. Só, pessoal, que essa forma de abordar ela é um referencial mínimo para o desenvolvimento de projetos. Na prática, no desenvolvimento de projetos residenciais personalizados, dificilmente você vai trabalhar com o mínimo. Por quê? Porque quando as pessoas vão construir uma casa, ela quer o máximo de pontos de utilização, ou pontos de utilização que dê mais conforto. Então, por exemplo, se a norma vai te exigir um único ponto de tomada naquele ambiente, ou dois, normalmente uma casa personalizada vão ser 3, 4, 5 ou mais, tá? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A forma como a gente vai abordar aqui é a forma mínima que a norma traz. E eu vou fazer esse contraponto do que eu estou dizendo. Iluminação é a mesma coisa. A iluminação, a norma ela te prevê uma quantidade mínima de pontos de iluminação naquele ambiente. Já num projeto personalizado, num projeto técnico, num projeto decorativo, tem vários tipos de luminária, uma quantidade muito maior. Se bem também que existe uma norma de luminotécnico que ela faz uma previsão de carga por ambiente e por uso, tá? Mas no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar visualizando outra pegada e nós vamos fazer essa interface entre um e outro. Então, eu vou mostra aqui a minha tela, que é o seguinte. Isso daqui é um dos pareceres da nossa norma, né, na 5110, para o levantamento de carga de iluminação. Como eu estava falando para vocês, ó, o que é que ela fala? Condições para estabelecer a quantidade mínima de iluminação de pontos de luz. Prevê pelo menos um ponto de luz no teto comandado por um interruptor de parede.
E arandelas de banheiro devem estar distantes de 60 centímetros do limite do box, tá? Então vamos lá. O que é que ela fala aqui, ó? Condições para estabelecer a potência mínima de iluminação. A carga de iluminação, né, é feita em função da área do cômodo, ou seja, para áreas para ambientes com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, a gente atribuiria, né, uma potência de 100 VA de potência para aquele ambiente. E para áreas superiores, o que é que a gente faz? A gente atribui um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 metros e 60 acrescidos dos próximos 4 metros inteiros. Vamos fazer aqui um parênteses inicial. Mostra aqui a minha câmera, por favor. Hoje, pessoal, você trabalha com iluminações de LED. Então, 100 VA ou 100 watts numa luminária de LED é uma potência muito fora da realidade da maioria dos pontos de luz hoje. Então, assim, o que é que ele está dizendo aqui? Para uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, a gente atribui um mínimo de 100 VA. Só que se você for pegar uma luminária de LED hoje de 100 VA, você ilumina quase com uma praça. Tá entendendo? Porque é muito volume de iluminação. Existe um outro critério que é o seguinte: a potência da iluminação e a capacidade de iluminação daquela luminária, que é hoje a distante. Com o advento do LED, a gente tem uma eficiência muito maior daquela luminária. Ou seja, uma luminária de 15 watts, ela tem a mesma capacidade ou mais de uma luminária antigamente de 100 watts, fluorescente ou aquela incandescente, tá bom? Então, estou só fazendo esse adendo porque isso aí já é uma coisa que a norma ainda não se atualizou em relação às tecnologias atuais. Mas a gente vai fazer uma análise em relação a isso. E isso daqui que a gente está falando já é uma previsibilidade de carga, tá? Então, vamos aqui fazer uma outra análise. Traz aqui para mim, por favor. Ó, aqui é um outro trecho que ela fala o seguinte: condições para você estabelecer quantidade mínimas de tomada. Para cômodos ou dependências com a área inferior ou igual a 6 metros, a gente usa no mínimo uma tomada. Para ambientes com mais de 6 metros, ele dá uma outra condição, que a gente vai analisar isso aqui dentro do projeto, tá? Para a gente não perder mais tempo, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui para o projeto. Ó, aqui o nosso projeto, mas eu vou trazer aqui para o nosso tablet, tá? Então é o seguinte, quando a gente analisa aqui dentro do projeto, né, nós temos aqui os ambientes. E aí, como eu estava falando em relação àquela interface que a gente vai fazer em relação à norma, tá? Vamos fazer um exemplo, o seguinte, ó. Existe lá naquele trecho da norma, o que é que ela vai falar aqui? Ela diz assim, ó, cômodos com dependências com mais de 6 metros quadrados. Ela fala para você fazer dentro de um espaço tão uniformemente quanto possível. Então, o que é que acontece? Eu vou falar por experiência própria. Quando você vai conversar, às vezes, com o seu professor da faculdade ou um engenheiro de uma outra geração e tudo, o que é que ele vai querer fazer nesse quarto? Se ele não tiver um layout, ele vai querer distribuir esses pontos de tomadas, vamos supor, uniformemente, conforme recomendação normativa. Tá? E ficaria mais ou menos numa perspectiva como essa. Vamos dar um exemplo. Só que isso daqui, pessoal, não atende à realidade que a gente precisa para atender os nossos clientes. Hoje, o cliente de alto padrão, o cliente de casa personalizado, ele já entende que o espaço, que o ambiente, ele tem uma predisposição para funcionar daquela forma. Então não tem muito o que fazer, né? Se, por exemplo, dentro dessa ideia aqui, desse ambiente, a gente tem uma necessidade de trabalhar com 4 tomadas, a gente vai atender a perspectiva e demanda do layout sugerido pelo arquiteto, tá bom? Ou pelo arquiteto. Então bora lá, vamos fazer aqui uma análise da norma. Tudo isso daqui que a gente está falando é referente à previsão de cargas no projeto. Lógico que a gente não vai fazer todo o lançamento aqui, mas você vai entender de onde que vem essa previsibilidade de carga dentro dos projetos, tá? Então, vamos lá. O que é que a norma nos fala? Para cômodos com mais de 6 metros, esse cômodo ele tem 10,47 metros quadrados. Você tem que colocar no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Tá bom? Então vamos lá. Qual que é o perímetro desse ambiente? Aqui nós temos a primeira cota, 3,55 e
segundo aqui a minha arquitetura, essa outra parede, vou puxar aqui a cotinha aqui, ó. Esse outro espaço tem 3,05 metros. 3,05. Então vamos fazer aqui uma conta. Se a gente pega, né? Vamos fazer aqui uma conta aqui do lado. 3,05, 3,05 mais 3,55 mais 3,55. Quanto que vai dar isso? 3,55 mais 3,55 mais 3,05 mais 3,05. Ou seja, dá um total de 13,2 metros. O que é que ela fala? Ela fala para você trabalhar com a cada 5 metros ou fração. Ou seja, eu vou pegar esse perímetro e vou dividir por 5, que vai dar um igual a quanto? Dividido por 5, a gente vai ter aí 2,64. Ou seja, a gente vai trabalhar com 3 pontos, seria o mínimo 3 pontos de tomada de uso geral nesse espaço. Ok? Então a gente vai fazer um intercâmbio entre o que a norma solicita e depois a gente vai conferir qual que foi o projeto desenvolvido lá, o projeto entregue para o cliente. Nesse caso aqui, um ambiente como esse, ó, 3 pontos, o que é que eu colocaria se eu tivesse que trabalhar com o mínimo? Eu colocaria um ponto de tomada aqui ao lado da cama, colocaria outro ponto de tomada aqui atrás da TV, se fosse o caso, e um outro ponto de tomada aqui na frente da cama. Tá bom? Então ficaria essa quantidade de pontos aqui para colocar. E aí o que é que acontece? Isso daqui a gente tem que entender uma coisa. Cada tomada como essa daqui, a gente usa uma média, ela considera ela de 100 com 100 watts. Tá? 100 watts. Vamos aqui. 100 watts. Portanto, nesse espaço só de tomadas, nós teríamos aí a contemplação na média aqui, né, de 300 watts. Então, vou botar aqui, ó, tomadas de uso geral, já aqui na ordem de 300 watts, que seriam essa previsão mínima de carga aqui para esse espaço. Daqui a pouco eu vou falar para vocês as médias de cargas instaladas por padrões de residência, para vocês terem uma noção também dessa previsão de carga, ok? Vamos aqui para a iluminação. O que é que a norma nos fala? A gente vai calcular esse espaço e a cozinha para vocês entenderem essa relação de trabalho aqui. O que é que a norma nos traz de iluminação? Para a área igual ou inferior a 6 metros, na verdade, no caso aqui, né? Para a área superior a 6 metros, a gente atribui 100 watts para os primeiros 6 metros quadrados e 60 watts para cada 4 metros inteiros. Então aqui realmente ficaria o quê? Aqui ficaria, né? Vamos lá. Nós temos 10 metros, 10,47 metros quadrados. Olha que interessante. Deixa eu aumentar aqui. Como é que isso aqui se comportaria? Os primeiros 6 metros quadrados desse espaço seria referente a 100 VA de iluminação. Os outros 4 metros inteiros, a gente adicionaria 60 VA. Ou seja, que a gente já tem os 10 metros, né? Esse irrisóriozinho aqui não vai entrar na nossa conta. Ou seja, os 10 metros quadrados correspondem a um total de 160 VA. Pessoal, nesse caso, só para vocês entenderem uma coisa, VA, isso daqui, ele é diretamente relacionado a 100 watts. Tá? VA é só uma unidade de medida que é considerada volt ampere. Tá? Volt ampere. Só isso. Por quê? Porque foi somado potência igual a corrente vezes a tensão. A corrente é trabalhada em ampere e a tensão é trabalhada em volt. Tá? Então, quando você soma essas duas unidades de medida, você facilmente vai trabalhar aí, por exemplo, com 100 volt ampere. Tá? Não sei exatamente se é escrito dessa forma, mas esse é o conceito.
Por isso que você vê 100 VA. Por que 100 VA é a mesma coisa que 100 watts, Wellington? Por causa do fator de correção, que no caso ele é 1. Portanto, fator de potência no caso. Então, fica o mesmo valor, um pelo outro, tá? E nas tomadas é 0,8, mas eu adoto 1 para poder facilitar a nossa conta. Não vai mudar nada no seu cálculo, pelo contrário, você vai se resguardar, tá? Então, show de bola. Aqui é 160 watts. Olha só que interessante. A gente acabou de fazer o que, pessoal? Uma previsão de carga para um cômodo. Aqui seriam 160 VA. Vamos supor que cada luminária tivesse uma potência, vou botar assim, ó, potência luminária. Tivesse uma potência de 50 VA ou 50 watts. Vou botar assim, ó, 50 watts. Quantas luminárias esse espaço ele trabalharia? Então ele iria trabalhar, né, com 3 luminárias. O que é que eu iria fazer? Poderia colocar uma luminária central aqui, né, e 2 luminárias aqui, ó. Uma aqui e outra, vou mudar de cor aqui. Seria uma luminária aqui e outras 2 aqui. Ou então você poderia fazer uma distribuição. Esse papel aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, não é nosso. Quando você, como projetista de instalações, vai desenvolver um projeto como esse, você já recebe os pontos do seu arquiteto, que ele foi fazendo. Normalmente, a arquitetura, ela manda o projeto elétrico já com pontos muito além do que o mínimo. A gente está falando do mínimo. Mas uma coisa que eu vou falar também, fica muito complicado a gente atender hoje, né? Essas potências que a norma nos solicita, né? Porque não existe, pessoal, 100 watts de luminária dentro de um quarto. É muita tomada, é muita luminária. Então, o arquiteto geralmente ele dimensiona por um critério de iluminação, né? Então, ele quer encontrar. Ué, qual que vai ser o padrão então que eu vou utilizar? Porque pode existir vários tipos de luminária. Você vai utilizar esse padrão que a gente trabalha nos projetos. Qual que é o padrão? O padrão é a gente trabalhar com a média de 25 watts de carga para luminárias. Eu trabalho com essa faixa. Eu adoto logo todas elas com isso e fico tranquilo quanto ao lançamento. Porque uma vai ser menos, outra vai ser mais, e aí fica fácil da gente fazer uma previsão aqui da carga instalada no nosso projeto, tá? Então isso aqui é o lançamento, ó. Vamos fazer aqui uma comparação. Como é que a arquitetura abordou aqui o projeto? Olha só, eles colocaram aqui, ó, ponto de luminária, vários pontos, ó. Onde eu estou circulando aqui são luminárias, tanto decorativas quanto luminárias funcionais. Olha a quantidade de pontos elétricos que foram colocados aqui, ó. É muito. Só aqui, pessoal, nós temos 6 pontos elétricos. Tem mais outros 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, a nossa norma nos solicitou trabalhar, se eu não me engano, com 3 pontos elétricos. Sendo que aqui na arquitetura, a arquitetura nos colocou 12 tomadas de uso geral, TUGs, que a gente chama, e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luminárias. 9 luminárias. Beleza? O que é que eu estou querendo falar para você? A previsão de carga foi aquela base. Você vai ter que fazer uma exploração de cada ambiente considerando aquela regra da norma. Mas na prática, nos projetos personalizados, você vai para essa realidade aqui, ó, porque o próprio nome já está dizendo. Projeto personalizado. Vamos voltar aqui para o nosso projeto para a gente ter uma base de outro detalhe. Lá no nosso projeto que a gente está editando aqui, tá? Pessoal, essa parada aqui do tablet é uma coisa que eu acho sensacional. Olha só que interessante. Aqui a gente fez o dimensionamento, né? O dimensionamento do nosso quarto. Vamos aqui para a nossa área de serviço. O que é que a norma fala para ambientes de serviço? Ela fala o seguinte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Todos esses espaços, pessoal, tem um detalhe.
né? Tem um detalhezinho. Então vamos lá. Cozinhas, copas, copas e cozinhas, né? Vamos aqui para dar norma aqui, que já fica mais fácil. Vou apagar aqui no tablet. E aí vamos lá. Uma tomada para cada 3,5 ou fração de perímetro independente da sua área, tá? Ou seja, não precisa considerar a área. Eu preciso saber o que? Esse perímetro aqui, ó, da minha parede, para eu poder fazer o dimensionamento da minha cozinha, da previsão de cargas, né? Da minha cozinha. Por que eu não uso todo esse espaço aqui, ó? Porque essas paredes elas não entram como espaços úteis para o trabalho da cozinha. A gente usa geralmente essa bancada. Se essa cozinha fosse em L, assim, ó, a gente usava. Se a cozinha fosse toda quadrada, fosse um U, também usava. Mas nesse caso não é, tá bom? A gente tem aqui apenas esse espaço, ó, para trabalhar. Muito bem, então ela pede para a gente trabalhar 3,5 ou fração. Se nós temos 5,10, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar 5,10 e eu vou dividir por 3,5 para ver quanto que dá. Vamos lá. 5,10 dividido por 3,5. Então nós temos aqui 1,45 pontos. Que é que a gente vai considerar aqui 2 pontos. Aí eu te pergunto, pessoal, sempre que você calcular isso aqui, você vai ter que, na mesma hora que você falar, que encontrar essa quantidade de pontos, você vai ter que lembrar da palavra no mínimo, tá certo? Ou seja, a norma solicita no mínimo essa quantidade de pontos nessa cozinha. Como é que eu iria fazer a distribuição aqui, a distribuição da cozinha? Eu colocaria 2 pontos aqui, ó. Na verdade, eu alimentaria a minha geladeira, né? Colocaria outro ponto aqui em cima do balcão para trabalhar. Então eu vou colocar aqui em vermelho o mínimo, agora eu vou colocar aqui em roxo o necessário, tá? Então eu colocaria outras tomadas aqui, ó. Colocaria mais 2 tomadas aqui, tá? Deixa eu ajustar aqui. Colocaria mais 2 tomadas aqui. Aqui eu iria colocar outra tomada. Aqui a gente precisa de uma outra tomada, que é uma tomada que imagina como se fosse a projeção da bancada aqui atrás, tá? Espera aí. Como se fosse a projeção da bancada fosse aqui atrás. Então eu preciso de uma tomada para alimentar o meu fogão. Tá bom? Ou seja, aqui eu precisaria de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomadas. O que é que a norma fala? Ela tem outro critério chamado tomada de uso específico. E aqui ela nos recomenda, nesses casos, trabalhar com no mínimo 3 tomadas de uso específico. Como eu falei para vocês, uma tomada comum a gente adota 100 watts de potência. Numa tomada de uso específico, a gente usa no mínimo 600 watts ou 600 VA e 100 para as excedentes. Então eu vou considerar como se fosse 2 tomadas aqui, ó, essas duas aqui de 600 VA ou 600 watts. Apagar aqui e ajustar. Então 600 watts. Essa daqui também 600 watts e aí eu acabei resolvendo. Essas outras vão ser todas de 100. E aí, meus amigos, tem um conceito muito importante. Isso daqui eu não vou considerar, isso que eu vou usar como tomada de uso específico. Que aqui vai ser, se for um fogão elétrico, vai ser aí na ordem de uns 5.500 watts. Tá? Tomada de uso específico. Isso aqui teria um circuito só para ela, tá? Teria um circuito dependente só para ela. Então vamos lá. Existe tomada de 600 watts, Wellington? Existe tomada de 100? Existe tomada de 500? Não, pessoal. Isso daí é uma previsão de carga para aquela tomada ou circuito. Quando você vai conectar uma tomada num cabo, quer dizer, você vai plugar uma tomada em uma porta como essa de tomadas, não é que aquela tomada tem 600 watts. É que aquela tomada, aquele equipamento, ou o ato de você plugar a tomada ali, vai solicitar do circuito uma previsão de mais ou menos 600 watts. Pode ser 100, pode ser 600, pode ser 500, pode ser 1000, pode ser o que for.
Mas quando você coloca 600 watts, você não está adotando para a tomada. A gente coloca isso de maneira só fictícia. Mas a gente está estipulando essa carga para o sistema, ou seja, para o circuito dela. Tá bom? Show de bola! Então é o seguinte, turma. Essa questão que a gente está apontando aqui no tablet, tá? É um estudo de previsão de cargas. É daqui que nasce o processo. Ou seja, aqui a gente ia estabelecer o seguinte, ó, só para vocês terem uma noção. A gente ia fazer assim, ó, circuito 1. Botar assim, circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, e aí ia embora. Tá? Ia embora. Circuito, né? O 4. Cada circuito desse aqui eu ia ter uma potência. Qual potência, Wellington? A potência em função dos pontos previstos no projeto. Por isso que a gente está falando repetidas vezes, várias vezes. Previsão de carga e previsão de pontos. Supondo que esse circuito 1 aqui fosse da iluminação e você está contemplando a iluminação do térreo inteira no circuito 1. Vamos supor que fosse o somatório final, depois de você fazer todo esse levantamento aqui que a gente fez em todo o projeto, fosse dar na ordem ali, por exemplo, de 1.800 watts. Circuito 2, como se fosse um exemplo, todas as tomadas. Vai dar aí, por exemplo, 2.500 watts. Circuito 3 é o circuito da cozinha. E iria dar aí por volta de, sei lá, 2.500 também. Tá? Circuito 4, ali seria da área de serviço e você considera aí, por exemplo, 1.200 watts. Beleza? Então, o somatório disso, circuito a circuito, você vai ter o somatório do quadro QD1, com a distribuição 1, que seria o quadro do térreo ou da sua casa, tá? Que daria num total de, vamos lá, 000, ok? Aqui 18, 19 e 20. Desce 2 para cá, sobe aqui 2. Então dá 5 aqui, 5, 6, 7, 8. Que daria 8.000 watts de potência. Show de bola! Então, essa estrutura que você está vendo é a nossa chamada previsão ou levantamento de carga. O ato de fazer isso daqui, ó, essa quantificação aqui, já não é mais previsão de carga. Isso aqui se chama levantamento. Por quê? Porque você está coletando o que você estabeleceu lá no projeto. Ok? O que seria, teoricamente, o que seria didaticamente a previsão de carga? É justamente essa locação de pontos ambiente a ambiente. Como eu estou lhe falando, geralmente você recebe isso da arquitetura. Geralmente você recebe isso da arquitetura. Mas, se você quiser fazer uma consultoria ou um levantamento de cargas, existem as normatizações que vão te orientar a fazer isso. Qual que é o ponto da norma? O ponto da norma da 5410 NBR é o ponto, vamos botar aqui, 9.5.2.2.1. Lá vai ter o critério para você, né, fazer essa alocação dos pontos. Mas como eu estou lhe dizendo, a norma não, né? O projeto de arquitetura já nos traz, vou mostrar aqui para vocês, já nos traz tudo essas pontuações. Aí agora eu vou mostrar para vocês, para a gente caminhar para a nossa finalização da nossa aula, quanto que na média uma casa como essas tem de carga instalada na residência, ok? Olha só que interessante, essa daqui é a composição base de um projeto elétrico, né, de instalações elétricas. Evita, pessoal, essa história de projeto elétrico, porque o projeto ele não está elétrico, ele não é elétrico, é um projeto de instalações elétricas. Eu já levei um carão disso aí nunca mais eu esqueci, eu recomendo para todo mundo perder esse hábito de falar assim, tá? Então vamos lá. O projeto desse aqui, olha só que interessante. A carga instalada total dele vai girar na ordem disso aqui, ó.
Diagramas, vamos lá, quadro do térreo, aqui. Olha só que interessante. Um projeto como esse, ele tem na ordem de 67.520 VA instalado, né? Ou vou chamar de watts, de carga instalada. Isso é muito ou pouco, Wellington? É a média desses projetos. Essa casa que a gente analisou e que está aqui no nosso projeto é uma casa onde nós temos vários chuveiros elétricos, né? Nós temos ar-condicionados e tudo. Confesso para você que, até para você ficar ciente também, que um ar-condicionado dentro de uma residência, ele não puxa tanta potência quanto um chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, com toda certeza, é o maior dos desafios dentro do dimensionamento, dentro das cargas, né, de um projeto como esse. Chuveiro elétrico, todos os equipamentos de aquecimento elétrico têm uma demanda, uma solicitação muito grande de carga dentro do projeto. Olha só, nós temos 2 aqui, né? E nós temos mais 3 aqui, ó. Ou seja, nós temos 5 chuveiros elétricos nessa casa. Olha só que interessante, aqui nós temos um quadro, uma tabela onde tem a potência de cada circuito. Então aqui, ó, eu isolei cada chuveiro desse, e olha só que interessante, aqui pelo levantamento lá do equipamento, cada chuveiro desse tem uma potência de 6.500 watts. É muito, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, existem casas de baixo padrão que a carga instalada é menor do que essa. Então, o que é que acontece? É muito importante quando você vê uma aula como essa, você sair com referências numéricas. O que é 6.500 watts? O que são 8.000 watts? É muito? É pouco? É muito. Por que é muito? Se você considerar que uma tomada comum, nós temos aí 100 watts, quantas tomadas seriam necessárias para comportar 6.500 watts? Seriam necessárias 65 tomadas, pessoal. Tomadas de uso geral. Pessoal, é muito, turma. 65 é muito. Só para você ter uma ideia, olha que interessante aqui, ó. As tomadas do quadro do pavimento 1, tá aqui, ó, painel, QD pavimento 1. Aqui nós temos o circuito 3 e 4. E olha só que interessante, tomadas de uso geral 1 e 2. Olha que interessante, aqui nós temos 1932 e o outro 3036. Vamos fazer um levantamento disso aqui, ó. 1932 mais 3036. Dá um total de 4.968 watts. Isso daqui é referente a os circuitos de tomada de uso geral 1 e 2 do meu QD2. Pessoal, vocês estão vendo essa relação aqui, ó? Isso daqui é um chuveiro elétrico. O que é que está sendo informado aqui, ó, quando você faz essa leitura de um quadro como esse? Que apenas um único chuveiro elétrico é maior do que todo o somatório de tomadas de uso geral de todo o pavimento 1 dessa casa. Vamos fazer outro levantamento maluco aqui, ó. Essa casa, aí vamos lá, a tomada de... Aqui é só as tomadas gerais, né? Porque eu separei tomada dos banheiros, dos chuveiros e tudo. Mas vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer um somatório disso agora, ó. Vou somar aqui, né? Aqui é do QD1, QD2, eu vou somar do QD1. Ou seja, 2.668. Isso aqui daria um total de 2.668. Daria um total de 7.636 watts. O que é que eu estou dizendo aqui? Que todas as tomadas da casa, do pavimento térreo, mais do pavimento 1, tomadas de uso geral, né? Fora banheiro, área de serviço e cozinha, ficaria muito próximo de um chuveiro elétrico usado como esse. E eu vou lhe dizer, viu? Existem vários chuveiros que a potência é 7.500 a 8.500 watts. Veja essa relação, essa ordem de grandeza. Engenheiros e projetistas precisam ter
uma relação de grandeza entre as coisas. O que a gente está dizendo? Que todas as tomadas de uso geral da casa ficam muito próximos desse chuveiro, de um único chuveiro usado nesse projeto. Portanto, chuveiro elétrico demanda muita carga da sua instalação. Ar-condicionado, olha só que interessante. 1020. Um ar-condicionado de, sei lá, 10.000 BTUs, certo? 12.000 BTUs. Tem essa ordem de potência aqui para você trabalhar. Já é alto? É, mas não tem comparação com o chuveiro elétrico, tá bom? Não tem comparação. Por isso que, pessoal, normalmente o pessoal às vezes se confunde, ó. Ah, não precisa colocar circuito de 2,5 em ar-condicionado? Não precisa? Não precisa. Ou circuito de 4 milímetros em um ar-condicionado de 12.000 BTUs? Não precisa, por causa da carga dele que é relativamente baixa, tá bom? Gente, tudo isso que a gente está debatendo é relacionado a uma questão de chamada previsão de cargas no projeto. Vamos dar uma ordem de grandeza melhor ainda aqui de previsão de cargas de projeto. Olha só que interessante, eu vou fazer aqui nessa folha mesmo, bem aqui nesse cantinho. Eu vou colocar assim, ó, casas, aí vou botar aqui, baixo padrão, baixo médio, botar assim, baixo, médio, médio e alto padrão, alto, e ainda vou botar assim, ó, altíssimo padrão. Altíssimo padrão. Beleza? Qual que seria a média das potências instaladas? Potências instaladas. Bora lá? Casas de baixo padrão. Uma ordem aí de 3.500 a 5.000 watts. Ok? Baixo médio. Você vai aí de 5.000 até 9.500. Beleza? Médio. Você vai de 9.500 até 20.000 watts. Beleza? Alto padrão, você vai ter na ordem aí de 20.000 até na ordem de 60.000 watts. Pode ser que fique mais? Pode. Essa questão também de alto padrão é só para você ter uma referência. Quando você olhar assim, uma casa de alto padrão, ela vai girar dentro dessa perspectiva. Altíssimo padrão, a gente considera aí, sei lá, de 60 a 75.000 watts. Por que 75.000 watts? Porque esse aqui é o limite da nossa chamada distribuição em baixa tensão, que é a forma de alimentação que as nossas casas, comércios, com a carga instalada até 75.000 watts trabalha, tá? Acima disso aí você já vai para outro tipo de projeto, que é um projeto de baixa tensão, existe transformador e tudo. Então, os projetos a gente vai girar em cima disso daqui, ó. No máximo isso daqui, tá? Wellington, sei que tu tá falando muito, mas eu quero ouvir mais uma vez em relação à previsão de cargas nessa ordem aqui. Em cima dessa perspectiva, pessoal, você consegue fazer vários dimensionamentos. Lembre-se sempre que é o seguinte, na elétrica, nas instalações elétricas residenciais e comerciais de baixa tensão, que é o que a gente está trabalhando aqui, você tem, basicamente, você precisa inicialmente de 3 informações. Para você encontrar uma delas, sempre vai ser necessário 2, que é o quê? Potência, corrente e tensão, tá? A equação básica é essa aqui, ó, potência é igual corrente vezes a tensão. Ou seja, em cima dessa perspectiva aqui, você vai encontrar qualquer coisa. Geralmente a tensão de trabalho nossa é o quê? 220 volts ou 127, tá? Então essa incógnita aqui já está amarrada, ela vai variar entre essas duas a depender da região que você trabalha. E a outra, para você descobrir, vai depender de uma delas. Normalmente, o que é que o projeto vai te fornecer? Ele vai te fornecer a
potência. Potência. De onde que é fornecida essa potência? Em função da relação entre previsão de carga e levantamento de carga. Então, quando eu descubro a potência em função disso, da previsão e levantamento de carga, tá aqui, ó. Pode ser 5.000, pode ser 20.000, pode ser 60.000 watts. Eu coloco nessa outra fase aqui da equação. Então, se eu tenho dois dados numa equação onde você tem 3 incógnitas, você já resolveu o problema. É só você fazer uma manipulação de equações aqui. Então, por exemplo, se fosse 20.000 watts aqui de carga instalada, você vai descobrir o quê? A corrente. Quando você descobre a corrente, então vamos lá. Aqui seria 20.000, seria isso aqui, ó, puxar para cá. I igual a P sobre U, ou seja, 20.000 dividido por 220. Consequentemente, a gente teria aí uma corrente de 90 amperes. 90 amperes, com esse dado aqui, pessoal, você dimensiona disjuntor, você dimensiona o cabo e você dimensiona várias outras coisas. Então, corta aqui para mim. Essa é a nossa aula de levantamento, de previsão de cargas no projeto elétrico. Basicamente, fazendo um resuminho rápido, você vai fazer o levantamento cru, né, a previsão de cargas crua desde a base lá que a norma orienta, ou você vai fazer o recolhimento de cargas em função do que o arquiteto estabeleceu como pontos elétricos. E a partir disso, se encaminha todo o desenvolvimento do projeto elétrico. Dimensionamento, traçado de fiações, traçado de eletrodutos, distribuição, etc, etc, etc. Beleza, turma? Quem fala é o Wellington Júnior, engenheiro civil, aqui da Inova Civil Instalações. Espero que você tenha curtido. Compartilha esse vídeo, compartilha com a galera da faculdade. É uma aula completa, conceitual, para você se tornar um especialista em projetos de instalações cada vez mais eficiente. Tamo junto, te vejo aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal!